Pessoal, bom dia, bom dia. Pode pegar. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, eu vou gravar a aula, tá bom? Vou gravar. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos para uma super aula de Brasil-Polônia. Brasil-Polônia, dando continuidade à aula passada. Eu vou fazer uma recapitulação aí de alguns minutos aí falando sobre o Brasil-Polônia. Então vamos prestar atenção. O Brasil, a história do Brasil se insere dentro da expansão marítima. Século XV, século XVI, fruto da centralização do Estado feito lá por Portugal no século XIV. Portugal foi o primeiro país a se tornar, o primeiro território a se tornar um Estado-nação, o que lhe possibilitou financiar os grandes empreendimentos marítimos, né? Tudo bem, teve os mercadores de Veneza, os banqueiros de Veneza que ajudaram a patrocinar. Dentro dessa expansão, o Brasil é invadido, colonizado, descoberto em 1500. Pedro Álvares Cabral e a sua frota, a sua embarcação, né? A sua marinha mercante da época, né? Ok. Nos primeiros 30 anos, 1530, nós temos um período chamado período pré-colonial, onde o contato do português europeu com os indígenas é um contato feito a partir do escambo. Né? Escambo é uma troca. Vocês já ouviram aquela expressão? O escambau é o escambau. Escambau é uma troca onde o português se apropriava principalmente do pau-brasil, né, da madeira onde era extraído o corante, e por sua vez ele fornecia aos indígenas alguns utensílios. Era o escambo, a troca. Houve uma convivência mais ou menos pacífica nos primeiros 30 anos. A partir de 1530 tem propriamente aí o início a colonização. Como é que se deu a colonização do Brasil? Tem alguns nomes importantes: capitanias hereditárias, sesmarias, né? O que eram as capitanias hereditárias? Grandes lotes de terra. O Brasil foi dividido em 15 lotes de terra, em 12 lotes de terra, doados a 15 capitães aí, a 15 capitanias hereditárias. Nós temos nomes importantíssimos. Martim Afonso de Souza. Quem foi Martim Afonso de Souza? Segundo ano D. Silvia de Mello, 2023. Quem foi Martim Afonso de Souza? Quem foi Duarte Tomé de Souza? Duarte Costa, Mendes Sá. Quem foram esses nomes? Né? Qual foi o primeiro ciclo econômico brasileiro? Né? Açúcar, os engenhos. Martim Afonso era alguém que o rei de Portugal mandou aqui fazer expedições aqui no Brasil. Martim Afonso fundou São Vicente, a primeira vila da América Latina. A primeira cidade da América Latina é São Vicente, né? Martim Afonso de Souza. Depois teve os governos gerais. Tomé de Souza, vamos prestar atenção. Tomé de Souza, Duarte Costa, Mendes Sá, capital Salvador. Começo propriamente do tráfico de escravos, né? O Brasil por 400 anos explorou aquilo que nós chamamos, pessoal, de Leme. Alguém lembra da praia do Leme, no Rio de Janeiro? Tem algum carioca aqui, sangue bom? Leme, a praia do Leme. Nós devemos lembrar do Leme. O que era o Leme, pessoal? Latifúndio, grandes propriedades de terra, exportador, a riqueza que aqui se produzia, cana-de-açúcar, ouro, depois aí o café, né? Depois a borracha, depois a lã lá para a Revolução Industrial, para as indústrias têxteis. Eram exportados. Latifúndio, exportador, monocultura. O que é monocultura? Exato, é a produção de um único bem, de uma commodity. O Brasil sempre foi conhecido por ser grandes exportadores de commodities, né? Com mão de obra escrava.
Sempre lembre na história colonial do Brasil dessa sigla LEME: latifúndio, grandes propriedades de terra, capitanias hereditárias, exportador, a riqueza vai para fora, ao contrário dos Estados Unidos, onde criou-se mercado interno. Lá era uma colônia de povoamento, aqui era uma colônia de exploração. Monocultura, primeiro o açúcar, depois a lã, depois o ouro, depois o café, depois a borracha, mão de obra escrava. Brasil colônia, 1530, 1822, havia o Pacto Colonial. Metrópole, Portugal, a dinastia de Bragança, né? Os portugueses. Metrópole, colônia, Brasil, governos gerais, capitanias hereditárias, né? Os donatários. Os donatários ficavam responsáveis aí pela administração das capitanias hereditárias, o que está no embrião aí do grande latifúndio que é o Brasil. As grandes terras do Brasil são controladas aí por algumas famílias que controlam a terra, que controlam as empresas, né? O Brasil sempre foi uma oligarquia. As oligarquias rurais estão na origem do Brasil. Latifundiárias, exportadoras, monocultoras, escravocratas. O Leme, lembrem da praia do Leme, vocês vão lembrar dessa sigla: latifúndios, exportador, monocultor, escravocrata. Capitães donatários, os que recebiam a terra, né? Capitanias hereditárias eram grandes extensões de terras para um administrador. Houve 15 capitanias hereditárias no Brasil, 15, de São Vicente até o Nordeste, até Pernambuco, até Rio Grande do Norte. Duas prosperaram, São Vicente e Pernambuco. Martim Afonso, um grande expedicionário, um grande conquistador, né? Responsável aí lá, os reis de Portugal delegaram a Martim Afonso aí o começo das expedições, da colonização. Governos gerais, Tomé de Souza, Duarte Costa, Mendes Sá, capital Salvador, né? O Nordeste açucareiro, os senhores do engenho, né? O Nordeste açucareiro era pioneiro aí nessa prática aí da colheita, da produção do açúcar, da cana de açúcar que era exportada para a Europa. A Europa extraiu o açúcar da beterraba. Aqui nos trópicos se introduziu a cana de açúcar, que gerou o açúcar e o álcool, né, propriamente dito. Nossa segunda commodity, a primeira foi o pau-brasil, né? Pau-brasil ali, que o índio era explorado aí na extração do pau-brasil. Segunda grande commodity, talvez uma das maiores, junto com o café, a cana-de-açúcar. Essa é a história do Brasil colônia. Negros trazidos da África como escravos, vendidos como escravos, a prática da escravidão. Nós somos um país que por quase 400 anos nós tivemos escravos. Triste a história do Brasil, onde o indígena foi, a cultura indígena foi quase que exterminada, né? O indígena, ao contato com o europeu branco. Essa é a história do Brasil: o negro, o índio, o europeu branco, a colonização dos europeus, o capitalismo nascente, né? Primeiro o mercantilismo, era explorado as riquezas da colônia para gerar comércio, dinheiro, troca. Depois o capitalismo avança na Europa, século XVII, século XVIII, Revolução Industrial. Aqui também as commodities que aqui se exportavam serviam para a Revolução Industrial na Inglaterra, na Europa. Essa é a história do Brasil, né? Ali os bandeirantes, o contato do branco com o índio, com o negro, gerou a miscigenação brasileira. Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambos, né? Precisa estudar esses autores para entender a nossa história. Nós fomos frutos aí dos acontecimentos europeus, expansão marítima, né? Mercantilismo, Revolução Industrial. Tudo isso o Brasil foi aí colonizado, virou uma colônia de uma metrópole. Essa metrópole depois veio para cá, né? A metrópole fez a independência desse país aqui. Não fomos nós, povo, que conquistamos. O Estado
nasceu primeiro do que o povo do que a sociedade. É uma história do Brasil as mais controversas possíveis, né? Mas essa é a base: livre, latifúndio, exportador, monocultor, escravocrata, capitanias hereditárias, pacto colonial, exploração do pau-brasil depois da cana-de-açúcar. Essa está na nossa primeira história: escravidão, né? As práticas aí do comércio, do tráfico de escravos, que foi gigantesco aqui para a América. Essa é a história brasileira. Esses nomes você tem que gravar: governos gerais. Portugal deu a alguns o poder do governo geral. Tomé de Souza, bem sabe, Artibosa. Nome importante: Martim Afonso de Souza. Colonização do Brasil, expedição do Brasil, fundação da Vila de São Vicente, a primeira do Brasil. Tudo isso nós temos que saber situar, né? Expansão marítima, pacto colonial, latifúndio, exportador, monocultor, escravocrata, cana-de-açúcar, senhores de engenho, tráfico de escravos, bandeirantes, ciclos econômicos. Tudo isso tem que contextualizar para nós entendermos a história do Brasil, principalmente do Brasil pré-colonial e do Brasil colonial.